Olá, mês de setembro, setembro amarelo, e nós não poderíamos deixar de receber aqui uma pessoa que é uma grande referência aqui no estado do Maranhão em transtornos psiquiátricos. Dr. Gilberto Alves, seja muito bem-vindo. Obrigado. Te receber aqui no Diálogos do Rangedor é uma satisfação. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente no programa. Nós lançamos uma enquete no nosso Instagram e recebemos uma série de perguntas. A nossa assessoria dividiu essas perguntas e trouxemos algumas hoje para fazer para o Dr. Gilberto, que vai fazer essas respostas, essas perguntas dos nossos internautas, tirando dúvidas que são dúvidas cada vez mais frequentes, porque hoje a gente fala muito em depressão, a gente fala muito em suicídio, a gente fala em transtornos de personalidade o tempo todo e nada melhor do que falar a respeito disso nesse mês de conscientização também. Doutor, depressão é uma doença hereditária? Boa pergunta, Iglesio. Queria primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Esse tipo de espaço que você promove, ele tem uma função importante de trazer educação, diminuir o estigma. Bom, eu diria que a depressão ela não é muito diferente de várias condições em medicina, por exemplo, como o diabetes, ou mesmo a pressão alta e outras doenças. Existe uma combinação entre fatores ligados à hereditariedade, à influência da genética, da parentalidade, ou seja, ter tido uma história anterior de depressão em parentes de primeiro grau ou então em avós, e um risco aumentado para o desenvolvimento. Mas o meio ambiente, ele vai ter um papel fundamental na modulação desse risco, para mais ou para menos. Portanto, hábitos de vida, um sono adequado, a prática de atividades físicas, uma alimentação adequada, vai sempre funcionar como um fator que vai modular para mais ou para menos essa chance de desenvolvimento de depressão. Sim. O tratamento da depressão hoje, uma pergunta aqui da nossa seguidora, é basicamente medicação hoje? Bom, quando a gente fala de depressão, a gente precisa primeiro delimitar muito bem o conceito em termos médicos, né? Depressão seria ter um humor deprimido ou irritado e mais algumas outras características, por exemplo, como alteração do sono, fadiga, cansaço fácil, dificuldade de concentração, alteração na libido, alteração do comportamento social com isolamento. Então, se o indivíduo preenche esses critérios para um episódio depressivo, e esse episódio depressivo, ele é um episódio depressivo leve, moderado, a gente já vai pensar sim na medicação como uma escolha essencial, como o que a gente chama na literatura médica da primeira escolha para o tratamento desses casos. Isso não descarta, evidentemente, a necessidade de outras práticas ou outras terapêuticas, como a psicoterapia. A psicoterapia ela é quase sempre indispensável para o tratamento dos quadros depressivos. Eu digo quase sempre porque existem formas graves, onde o paciente não está falando, não se alimenta, formas graves de depressão. São casos extremos que requerem internação psiquiátrica, às vezes outras condutas que não a psicoterapia. Mas na esmagadora maioria dos casos ela é indispensável, em conjunto com o tratamento medicamentoso. Então, assim, para que fique muito claro, é medicação, mas outros tratamentos. Exatamente. Não, em princípio, medicação sempre, né, doutor Gilberto? Eu diria que, assim, a única exceção seriam talvez casos avaliados pelo médico, onde se constata uma depressão com uma intensidade muito leve, né? E primeiro episódio depressivo, talvez nesses casos se possa pensar na psicoterapia como um único tratamento exclusivo, mas fora essa situação, que na verdade é excepcional, na esmagadora maioria dos casos, sempre medicação, se constata o episódio depressivo, acompanhado de outras modalidades de tratamento, como a psicoterapia. Sim. Num período como esse, em que se comenta muito a respeito de uma doença, muita gente às vezes que não entende e que quer falar, às vezes até artistas mesmo, que eles se colocam numa posição de querer dizer para as pessoas o que é depressão, tem o lado bom, que é de gerar aquele engajamento na rede, pessoas procuram por ajuda, pessoas terminam buscando tratamento médico, mas também a desinformação também atrapalha quando quem não é médico, quem não é psicólogo, quem não entende de fato da doença da depressão, quer dar aula de depressão? Isso é uma questão importante que você está falando, porque
é muito importante, primeiro, esclarecer à população o conceito de depressão. Depressão não é exatamente tristeza. Tristeza, isso é uma dúvida recorrente. Exatamente. Existe depressão sem tristeza, doutor? Muito, muito. A nossa prática psiquiátrica é ver quadros de depressão onde o indivíduo não derrama uma única lágrima, uma única gota. São quadros onde o componente predominante é o de irritabilidade, ou, por exemplo, uma falta de interesse ou uma ausência de sentimento. O indivíduo não consegue expressar o que está sentindo porque ele não tem a vivência do sentimento. É como se ele tivesse esvaziado por dentro. E existem formas de depressão com sintomas psicóticos, onde o indivíduo vai, por exemplo, deixar de se alimentar, deixar de tomar líquidos, vai desidratar. A gente costuma dizer que em idosos e em crianças, os quadros depressivos têm uma característica diferente. Muitas vezes o componente da tristeza não está presente. E uma outra confusão, que aí talvez pessoas da mídia podem trazer, mas que não significa depressão, é pensar que a depressão é uma mera reação a um evento negativo de vida. Por exemplo, o indivíduo tem uma frustração. Uma frustração porque perdeu a namorada, perdeu o emprego. Isso não é depressão, tá? Como é que chama isso? Para a pessoa que nos acompanha agora saber, como é que se chama isso? Em psiquiatria, a gente costuma usar um termo que é uma reação de ajustamento, né? É como se fosse uma reação psicológica a um evento negativo de vida. Terminei com minha namorada, né? Perdi um emprego, perdi um ente querido e tenho uma reação de tristeza, de enlutamento ou de vazio, que é muitas vezes uma reação psicológica congruente com a situação que você está vivenciando naquele momento. Isso não é exatamente depressão, tá? Evidentemente, quadros depressivos podem surgir nesse contexto caso uma pessoa tenha predisposição para isso. Mas aí o fator biológico da predisposição, ele vai falar mais alto nesse caso. Não existe depressão sem predisposição biológica? Não existe depressão sem predisposição biológica. Quer dizer, eu diria que pode existir formas que a gente vai chamar de orgânicas de depressão. Por exemplo, um indivíduo teve um TCE, teve um traumatismo crânioencefálico e ele pode vir a manifestar depressão. Sim. Seria um trauma cerebral adquirido por um acidente de moto, de carro, e a partir daquilo ele manifesta depressão, tá? Entraria numa categoria de depressões secundárias, orgânicas. Mas a depressão que a gente chamaria de primária, ela sempre tem uma causalidade relacionada à hereditariedade. A gente estima que a hereditariedade em depressão está em torno de 30% a 60%. É muito alta. É muito alta, é muito alta, quando você compara com outros casos. Agora, existe uma percepção, eu não sei se eu posso entrar já nessa questão, de que talvez haja um aumento dos casos de depressão. Sim, isso é uma pergunta que a gente ia te fazer. Tem mais depressivo hoje, aumentou, o pessoal agora colocou o jargão como dizendo o tempo todo, é o mal do século, é o mal do século, é o mal do século. Já vem há muitos anos, né? A gente já tem isso há muito tempo, né? Sim. Obviamente, um número elevado de casos. Exato. Tecnicamente, há que se fazer a distinção entre ter um episódio de depressão, que foi aquele que eu citei, com humor deprimido, irritado, e ter sintomas depressivos esparsos. Seriam sintomas depressivos aqui e acolá, fazendo parte de outras síndromes psiquiátricas. Por exemplo, se nós pensarmos que existem pessoas que têm uma tendência maior à instabilidade do humor, a reações de agressividade, tanto dirigidas a outras pessoas como a si próprias, uma tendência maior a se cortar, passa por uma situação de frustração, acaba se cortando, se mutilando. Essas pessoas podem ter sintomas depressivos sem ter um episódio depressivo caracterizado, né? Aqueles sintomas depressivos, eles estão um pouco dentro dessa reação explosiva, intensa a uma situação geradora de frustração. Então é preciso diferenciar o que são sintomas depressivos aqui e acolá de um episódio depressivo marcado, tá? Então essa é uma diferença importante. Muitas vezes o paciente que chega ao nosso atendimento é aquele paciente que só tem sintomas depressivos no contexto de uma outra doença psiquiátrica. No contexto de uma outra doença. Ele não tem o episódio depressivo verdadeiro. Aqui na Assembleia foi aprovado recentemente um dia estadual de combate à depressão, vi até que tu participaste no dia da cerimônia, uma política estadual de depressão. Tu achas que esse caminho de ancoramento a políticas públicas para a depressão, isso resolve, do ponto de vista de prevenção, de combate, de fato, isso tem um efeito prático, alcança um efeito prático? Eu acho que é uma bela iniciativa o que vocês estão fazendo, trazer esse tema
pensando no público que você tem, que outros políticos também, sensibiliza, coloca as pessoas diante da necessidade de repensar a importância do cuidado em saúde mental. Não é apenas medicação, é hábito de vida, Sim. é pensar o tempo que a gente fica na internet, é pensar o tempo que a gente está ligado a mídias sociais, é pensar que a gente precisa ter uma higiene do sono, é pensar que a gente precisa de uma atividade física, é pensar, quer dizer, tem um estudo em Harvard que acompanhou 90 anos pessoas, que mostrou que um dos grandes preditores de boa qualidade de vida era ter amizades sólidas, amizades consistentes, grupos sociais formados. Então, tudo isso é importante para a nossa saúde mental. Então, eu diria que a política institucional, ela tem um papel extremamente importante ao trazer à tona esses temas, porque isso permite à sociedade repensá-los e combater o estigma, que é o principal dificuldade que nós profissionais continua sendo a principal dificuldade. Demais. Tu acredita nessa coisa de telefone, linha para depressão? Estou com depressão, não estou me sentindo bem, vou ligar aqui para o telefone, ter um auxílio de uma pessoa naquele momento, por exemplo, que às vezes não é um especialista, ou mais ainda, da coisa da pessoa na rede social que se coloca como uma pessoa apta a ouvir a outra, com uma boa intenção, obviamente, mas olha, se você não estivesse se sentindo bem, estivesse se sentindo depressivo, entra em contato comigo, eu estou aqui para te ouvir. Tu acha que só ouvir resolve, melhora, ou isso pode inclusive complicar o tratamento? Afastar a pessoa do médico especialista, por exemplo? Eu diria que a internet tem facetas positivas e negativas. Uma delas é uma super simplificação da questão. Isso. Né? Eu diria que a questão da saúde mental é uma questão de ordem técnica, portanto, o apoio profissional pelo psicólogo, pelo médico, por outros profissionais, enfermeiros, etc., que atuam na área, ele é fundamental. Essa equipe precisa estar articulada dentro das políticas públicas de saúde, precisa haver ambulatórios, serviços especializados que contemplem as diferentes faces dos transtornos mentais. Hoje, Glésio, a gente vem numa tentativa, no Hospital Nina Rodrigues, por exemplo, com uma iniciativa que tem o apoio do nosso governador, de estabelecer diferentes serviços de saúde mental. A exemplo do que a gente tem na medicina, por exemplo, você é cirurgião geral, você sabe, o ambulatório lá de obesidade, um ambulatório, né, de cirurgia de hérnia, um ambulatório, enfim, cirurgia do intestino. A gente tem hoje um ambulatório de psiquiatria voltado para transtornos da personalidade, um ambulatório de ansiedade e depressão, um ambulatório do idoso, da criança. Essa segmentação, ela é importante para que a gente possa receber e dar celeridade ao atendimento em saúde mental para o paciente que precisa. Às vezes a janela temporal que nós temos é estreita. São pacientes com uma suicidabilidade, com risco de morte, com risco de cometer crimes, pacientes que estão envolvidos com uso de drogas, né? E a gente precisa agir rapidamente nesses casos, intervir rápido. A relação entre suicídio e depressão, Gilberto, hoje, a gente sabe que o suicídio está até mais relacionado a transtorno bipolar do que a depressão. Isso é verdade? É verdade. O transtorno bipolar é a doença com a maior letalidade em termos de suicídio que existe. E um problema do transtorno bipolar é que a gente tem 2 picos de suicídio na curva de envelhecimento humano, de desenvolvimento e envelhecimento. Um primeiro pico é no final da adolescência, por volta dos 17, 18 anos de idade. A gente tem um pico da incidência de suicídio. Um segundo pico é por volta do início da 5ª década de vida, ali pelos 42, 43, a idade que eu estou. Né? Existe um pico de suicídio. A que tu atribui esses 2 picos específicos aí? Provavelmente uma conjunção de fatores ligados ao desenvolvimento e envelhecimento e fatores cerebrais. Cerebrais também, né? Fatores cerebrais. No final da adolescência, é um período de maturação final cerebral. É um período onde há uma maior tendência a comportamentos do tipo impulsivo e agressivo. É um período de pico também para incidência, por exemplo, de crimes, né? De problemas no contexto social, de ajustamento na escola, na faculdade. Então, coincide com esse período. Talvez esse aumento da impulsividade esteja relacionado. Tu acha que reduzir maioridade penal num momento de tantas transformações, isso aí pode, de alguma forma, ter um efeito negativo
Porque a gente está pegando aí que você falou, nessa transição da final da adolescência para a fase adulta, uma maturação cerebral final, uma tendência à agressividade, tudo isso aí. Não é melhor manter da forma que está, 18 anos ali, isso ao é uma invés boa de antecipar? Você tem um espírito interessante de pensar na neurociência nisso. Poucas pessoas pensam na contribuição que a neurociência, a psiquiatria, a neurologia infantil, a psicologia do desenvolvimento poderia ter nesse debate. Acho que mais profissionais deveriam ser chamados. Isso é um debate muito instigante. Eu diria, a minha opinião pessoal, eu não posso falar em nome da neurociência, mas eu acho que a medida mais importante seria trabalhar a infância, por exemplo, projetos como escola em tempo integral, a promoção da educação, do bem-estar social, da prática esportiva, da integração de grupo, são projetos que vão favorecer o desenvolvimento de um cérebro maduro e saudável, né? E eu entendo sim que uma restrição carcerária pode ser negativa para o desenvolvimento cerebral, em última instância. Essa é a minha opinião. Eu acho que não, a medida de promoção de um final de adolescência, de início de fase adulta mais saudável, não passa pela restrição carcerária. Maravilha. Eu vou te fazer agora algumas perguntas aqui dos nossos seguidores, uma sequência para a gente tentar fazer mais objetivo, para que a gente consiga responder a tudo isso aí e aproveitar dessa tua experiência maravilhosa em psiquiatria. Transtornos psíquicos como bipolar, tem relação com a depressão, Gilberto? Total relação. Muitos quadros bipolares se manifestam ao longo da vida predominantemente com quadros depressivos. Um bom profissional, ao avaliar um indivíduo com depressão, tem sempre que avaliar a chance dele ter, na realidade, um diagnóstico oculto de bipolaridade. Sim. Uma pessoa mandou uma pergunta que eu achei muito interessante, provavelmente ela está vivenciando isso no ambiente de trabalho. Ela colocou assim: como é que identifico a depressão num colega de trabalho que não apresenta melancolia, tristeza, sintomas de tristeza? Excelente pergunta. Poxa, eu tô impressionado com a qualidade das perguntas. Desconfie de um indivíduo que se isola muito, que está muito menos falante, né? Que está com um discurso derrotista, que as coisas vão piorar, que nada vai dar certo, ou então que está se auto-recriminando muito. Eu não sou tão bom, eu não sou tão inteligente, faz você, eu não vou sair com vocês, eu não vou encontrar para tomar um chopp, eu prefiro ficar sozinho, eu vou embora mais cedo, está faltando muito, está se queixando de muitas dores físicas, queixas físicas. Desconfie desse indivíduo porque provavelmente tem alguma coisa de síndrome depressiva. Tu falaste, na tua resposta me trouxe de alguma forma uma lembrança, nós vivemos nesses tempos de coaching. Tu acredita em coaching? Nossa, uma pergunta, eu procuro assim, como cientista, assim, mantendo a mentalidade cientista, eu procuro sempre ser um pouco mais cético em relação às coisas. Eu penso que nessa atividade é preciso que ainda se prove a efetividade. Né? Principalmente no longo prazo. No longo prazo. Soluções mágicas não existem. Eu não posso falar que o coach adota isso, mas eu posso dizer que existem talvez profissionais, até fora da área do coaching, também na nossa área, que buscam soluções mágicas e elas efetivamente não existem. Maravilha. Uma pergunta aqui da seguidora: por que mulheres têm depressão pós-parto? A grande maioria das perguntas, na verdade, 95% aqui feitas por mulheres, o interesse pela saúde mental das mulheres. Por que mulheres têm depressão pós-parto? Existem vários fatores. Primeiro, as mudanças hormonais importantes ocorridas na gravidez. Quando a mulher dá à luz a uma criança, você tem um estresse de uma perda, porque a placenta é um órgão que fabrica hormônios. Então, com a saída da placenta, você tem um estresse provocado pela queda hormonal, né? E aí, isso vai provocar mudanças súbitas que, numa pessoa biologicamente ou geneticamente predisposta, pode aumentar o risco de desenvolvimento de depressão. Isso é um ponto. O outro ponto são questões sociais ligadas ao papel da mulher como mãe, como profissional, que vão ser revistos. Eu diria que existe um fator ligado ao estresse. As mulheres têm mais depressão? As mulheres têm mais depressão. Mas os homens se matam mais, suicidam-se mais. Os homens se matam mais porque as técnicas utilizadas para suicídio nos homens são enforcamento, uso de arma branca ou arma de fogo. Sim. E essas técnicas são mais letais. E em mulheres, o que elas costumam? As mulheres às vezes tomam medicamentos, chumbinho. Chumbinho, cortam o pulso. São técnicas consideradas comparativamente menos letais. Maravilha. Uma outra pergunta que foi feita
Alguma relação, doutor, da fibromialgia com depressão? Sim, uma relação muito próxima. A fibromialgia é um construto, ou seja, um diagnóstico médico que não pode ser feito por um exame laboratorial, ele é clínico, e a depressão também é um construto clínico, né? Ela não é feita por exame laboratorial, o diagnóstico. Fibromialgia tem vários sintomas ligados também à depressão, como perda da concentração, sentimento de tristeza, né? Fadiga, dor muscular. Esses sintomas também podem ocorrer no contexto da depressão. Então, a associação entre fibromialgia e depressão ela é relativamente comum. Uma outra pergunta aqui da seguidora: todo depressivo é um suicida em potencial? Não. Evidentemente, os quadros depressivos têm modificação e têm variação entre cada pessoa, entre cada indivíduo. Devemos ficar atentos àquelas pessoas que têm um discurso de desesperança, o futuro vai ser pior, não tem mais futuro para mim. Aquelas pessoas que já tentaram suicídio, tá? E aquelas pessoas que vêm cogitando que é melhor dar um ponto final na vida porque do jeito que está não adianta mais. Gilberto, então assim, para ficar muito claro, é completamente falsa aquela afirmação leiga que as pessoas fazem de que quem é suicida, quem tenta um suicídio, está tentando apenas chamar atenção e não quer tirar a própria vida. É falso isso? Sim, é falso porque mesmo que em última instância se considere que o indivíduo está atraindo a atenção das outras pessoas, o fato de se expor a uma situação arriscada, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente cujo namorado estava chamando, entre aspas, ela usou esse termo, estava chamando a sua atenção e nesse momento ele deu um soco numa janela de vidro e teve um corte profundo com lesão tendinosa. Sim. Esse indivíduo, se tivesse sido acometido de uma artéria de maior calibre, ele poderia até ter ido a óbito, né? Então, mesmo que o indivíduo tenha uma atitude considerada teatral, ainda assim, o fato de falar em morrer, o fato de se expor a uma situação de risco, o coloca no grupo de pacientes com alto risco de mortalidade. Sim. E vamos falar um pouquinho de transtorno bipolar, uma coisa que as pessoas falam muito e pouca gente entende o que é. As pessoas confundem a pessoa que é ciclotímica, que está num momento com uma muito agitada, numa outra ela está muito quieta, e eles confundem muitas vezes isso com transtorno bipolar, que chamavam antigamente era psicose maníaco-depressiva. Psicose maníaco-depressiva, perfeito. Fala pra gente um pouquinho sobre transtorno bipolar de uma maneira muito fácil para quem está nos assistindo. Bom, excelente apontamento, Iglesio. O transtorno bipolar, ele é caracterizado por mudanças de humor que são muito exageradas. Toda vez que a gente fala em psiquiatria de algo patológico, algo que significa doença, a gente está falando de algo que realmente se traduz numa alteração importante, que é notada quando o indivíduo tem alteração do humor. Aquilo é notado até por pessoas que não o conhecem. Pessoas que estão na rua andando, veem e vão dizer, nossa, esse sujeito está estranho. Então a gente está falando aqui não de uma alteração leve do humor, a gente está falando de uma alteração grave. No caso do transtorno bipolar, essa alteração pode ser para mais, o que a gente caracterizaria como uma euforia, ou uma alegria exagerada, ou uma irritação exagerada, tecnicamente chamada de mania. Ou períodos de depressão, onde o indivíduo pode ficar melancólico, triste, sem energia, sem vontade de fazer nada. Geralmente, o período de depressão ou de mania dura várias semanas, ele não é curto, ele não dura apenas um dia, ele não dura apenas 2 ou 3 dias, ele dura acima de uma semana. Tá? Então, muitos indivíduos ficam meses, inclusive, ou em mania ou em depressão. Tá? Então, isso é o que a gente chamaria de um transtorno afetivo bipolar. Então, é muito diferente de uma pessoa que tem oscilações pequenas, diárias, irritação, depois fica bem, mas isso não repercute de uma maneira tão importante na sua vida. O transtorno bipolar é uma doença grave. Rede social tem adoecido de fato as pessoas? Isso é fato? Olha, científico. Isso é uma discussão importante. O que se tem observado é que a exposição prolongada, alguns estudos, meta-análises, inclusive, de literatura, já têm mostrado que o tempo de exposição à mídia social tem se correlacionado à alteração do sono e a uma manifestação posterior aumentada de sintomas depressivos. Quer dizer, em indivíduos, sobretudo biologicamente vulneráveis, ficar exposto muito tempo à rede social aumenta a chance de depressão. Existe uma correlação positiva. Não é que
portanto, a rede social seja a causa da depressão, mas ela é digamos, um fator que funciona como uma espécie de fator de risco. Qual que é a recomendação que tu farias para as pessoas que nos assistem agora? A recomendação é procure alternar, não faça a rede social o seu lazer, né? Alterne atividades esportivas, tenha muito cuidado com relação ao sono, porque um dos principais prejuízos do uso exagerado da rede social é o sono. E com sono a gente sabe que vem muita coisa... Exatamente. Se o sono fica ruim, esse indivíduo vai ter um risco aumentado para a depressão. Cardiovascular também. Exatamente, obesidade, uma série de coisas. Aliás, Iglesias, pouca gente correlaciona depressão com obesidade, com síndrome metabólica, né, que é ter obesidade, colesterol alto, mas são coisas muito ligadas, muito associadas. Né? Sono, obesidade, hipertensão e depressão. Maravilha. Gilberto, queres aproveitar para fazer um apanhado geral, tuas considerações finais, o endereço, o telefone da tua clínica, para onde as pessoas que quiserem te procurar possam fazer os atendimentos, fica à vontade agora utilizar esse espaço. Eu agradeço, muito gentileza sua, eu agradeço mais uma vez o convite. Esse tipo de espaço, como eu falei, é muito importante para que a gente possa promover saúde mental. A política tem um papel importante, a gente só agradece a colaboração de vocês. Hoje a gente está com um trabalho dentro do Hospital Nina Rodrigues, de psiquiatria, com a residência, com vários serviços sendo prestados, um trabalho importante para a população. Quem quiser nos procurar pode encontrar um serviço de qualidade lá, para idosos, para crianças, para adultos. Nós temos também um trabalho numa clínica privada, né? Eu lancei um projeto chamado TAU, Medicina Integrativa, que é uma clínica que trabalha com neurologista, psiquiatra, endócrino, várias especialidades, nutrólogo, né? Psicólogos, atendimento para idosos de estimulação cognitiva. Então, é uma clínica que tem buscado exatamente integrar diferentes áreas da medicina e da psicologia no atendimento das necessidades dos nossos pacientes. Maravilha. Quer deixar o telefone? Fica à vontade. O telefone é 98868-8660, tá? O WhatsApp. Quero te agradecer pela presença, fico muito feliz de estares aqui, porque sei da tua qualidade como pessoa e como profissional. Sou amigo de tua esposa de infância, uma pessoa muito querida. Letícia, um abraço aqui, viu? Mandou muito bem aqui no programa. Agradecemos a você que nos assistiu até agora e ficamos felizes por finalizar este Setembro Amarelo com a presença do Dr. Gilberto aqui, esclarecendo tantos pontos importantes sobre depressão e suicídio. Muito obrigado e até a próxima semana.